Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Seminas Jovem, né? Esse evento relativamente novo, né, Renatão? Então, nós estamos aí com a Seminas Jovem Talks. Então, é um prazer ter todos vocês aqui. E hoje a gente separou um time de peso aqui para falar sobre um tema, né, muito procurado aqui na Seminas Jovem, né, sobre franquias. Então, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu queria, acho que a galera ainda não está chegando, né, Ale? Então, vamos esperar um pouquinho. Eu ia apresentar quem está chegando, né, de convidado, então ainda não tem ninguém aqui, então vamos esperar. Pois é, tá vendo? É. Nossa, ainda não. Tem muito problema para resolver antes de franquear. Né? Pois é. Deixa eu me enganar primeiro, entendeu? Aí depois... Bom dia, pessoal. Vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Seminas Jovem, né? Nós estamos aí na segunda edição do Talks. O Talks é um evento, né, mais livre, onde vocês devem interagir aí à vontade com as pessoas que estarão aqui. E hoje, né, a gente vai trazer um tema muito procurado aqui pelos associados, né, de muita expectativa. Para isso a gente trouxe um time de peso aqui para falar sobre isso, né, sobre o universo aí das franquias. E eu queria agradecer aqui alguns convidados presentes. Jéssica Carvalhais, convidada aí do Thiago Penildo, seja muito bem-vinda. Bruna Nossi, ela é a nova associada, seja bem-vinda, com seu convidado também, Fernando Didier, né, sejam bem-vindos. Gabriela Procópio, né, que é a nova associada, ela veio conhecer aqui o conselho, e o Wendel, né, meu convidado, seja muito bem-vindo, aproveitem o evento, é um prazer estarmos juntos aqui, tá? Pessoal, para vocês que não sabem, a Seminas ela é uma instituição centenária, nós temos aqui mais de 23 conselhos empresariais, então o que a gente vive aqui na Seminas Jovem é apenas uma das fatias da grande pizza que nós temos aqui na instituição. Então, assim, nós temos conteúdo muito rico sendo aplicado, né, grandes oportunidades de networking, de conhecimento aqui dentro da instituição. Então, nós, como associados jovens, nós devemos, né, procurar a própria Seminas e entender um pouco mais, né, desse universo gigantesco que a gente pode aproveitar aqui, né? E a gente tem essa oportunidade e essa acessibilidade, então convido a vocês a seguirem também a própria Seminas nas redes sociais e entender um pouco mais do que a gente vem construindo aqui e o Conselho Jovem, né? A gente vem aqui na nossa dinâmica, mas é importante a gente estar presente também na própria Seminas, que com certeza, né, isso vai abrir grandes oportunidades e possibilidades para todos nós, né? Pessoal, sem muita delonga, quero apresentar para vocês aqui hoje, então, nossa Seminas Jovem Talks, que nós vamos falar sobre o universo das franquias. Queria convidar aqui para compor as nossas cadeiras o Diego Moraes, Lucas Costa, tanto faz, você que escolhe, Diógenes Nunes e Gabriel Maragoni. Isso aí. Agora deixo com vocês aí para eles se apresentarem, né? Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia. Rapidão, só assinar. Pessoal, só explicando um pouquinho da dinâmica para vocês. O Seminas Jovem Talks, ele é um evento, né, aberto. Eles vão começar conduzindo aqui alguns temas, mas vocês têm total liberdade para levantar a mão, tá? E trazer as questões. A intenção é justamente que a gente tenha essa interação, tá? Então, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham aí pelo menos cada um 10, 15 perguntas para fazerem, porque hoje aqui, né, a gente trouxe a nata das franquias para falar para vocês, tá bom? Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Agradeço o convite aí do Igor, na figura de puxar esse evento, que é muito importante. Falar sobre franquia, para mim, é um grande prazer. Eu sou o Lucas, estou aqui hoje representando o BR Multas, que é uma empresa do grupo BRM, onde a gente tem a missão ali de cuidar do motorista, né? O BR Multas é uma franquia, é uma franqueadora, hoje com cerca de 40 unidades vendidas aí no mercado, e no BR Multas especificamente, né, vocês vão entender aqui também na troca de ideias, a gente está para cuidar da CNH, né, do direito de dirigir desse motorista, beleza? Espero vocês aí, né, para, igual o Igor falou, trazer várias perguntas, estou aqui à disposição
para tudo que eu souber entregar para vocês aqui. E o que eu não souber, a gente pesquisa também, entrega depois. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel Marangoni. Eu falo da Directa Soluções em Franchising, que hoje detém 2 marcas, chamada Hakuna Batata, acho que é mais próxima de vocês, e uma segunda marca chamada Japanobre, que é uma franquia de oriental que tá como um filho mais novo da nossa marca. A gente vive de franchising desde 2013, então nós fizemos os principais cursos aqui do estado de Minas, e nós aproveitamos uma oportunidade muito grande que nós enxergamos no estado, que é entender o tamanho, a grandeza de Minas Gerais. Então, nós estamos localizados predominantemente no interior, temos as nossas unidades na capital, mas a gente enxergou a força de Minas e o tanto que esse estado ainda pode gerar e crescer. E entramos um pouquinho em cada cidade do interior de Minas e queria falar mais isso para vocês e também me colocar à disposição para falar sobre franquias, que acho que é a coisa que a gente mais sabe fazer, né, pessoal? Bom dia, pessoal. Prazer estar falando com vocês. Sou Diógenes Nunes, também especialista em franchise aí. Estou em todas as áreas do franchise. Eu sou franqueador também. Eu tenho uma rede de franquias chamada Exponencial Cursos. É uma rede de robótica, programação, games, matemática e inglês, né, para crianças e jovens. Quando eu entrei no franchise, eu entrei nesse mercado, eu fui gerente muitos anos de uma rede de franquias, que a gente trabalhou junto com o Diego também, que é o Kumon, e aí depois eu fui montar algumas redes de franquia. Essa é a minha rede que eu tenho até hoje. A gente tem mais de 30 unidades aí espalhadas pelo Brasil, né? Então a gente trabalha levando, né, essa oportunidade de educação para os empreendedores e para as crianças e jovens ali da região também. É uma unidade que tem ponto físico, assim como a Hakuna, como a BR, né? A gente precisa ter o ponto físico lá também e tudo mais. Na outra ponta, eu tenho uma outra empresa chamada Exponencial Franchise, que está aí na apresentação, que a gente presta consultoria para empresas, né, que querem transformar o seu negócio em franquia. Então, a gente formata franquias, ou seja, faz o crescimento, né, o desenvolvimento dessa empresa franqueadora, que nós vamos falar aqui também muito, né? A empresa franqueadora, ela é uma nova unidade de negócio dentro do negócio, né? Ou seja, é uma empresa que gerencia os franqueados. Já formatei mais de 120 negócios, né, ao longo dessa jornada aí de quase 20 anos de franquia. E, obviamente, na outra ponta, como a gente tem contato com negócios que são bons, né, que a gente formata, ou seja, a gente só formata por princípio negócios que são lucrativos e que pode gerar demanda para o futuro franqueado, eu também sou franqueado de 3 marcas de negócios que eu formatei. Eu tenho sócios nessas franquias, né, eu tenho um sócio. Então, eu tenho uma franquia de imobiliária, que é daqui de Belo Horizonte, chama Norte Sul Imóveis. Eu tenho uma franquia de crédito imobiliário, consórcio seguro, chama Cressac, né? Essa franquia é de São Paulo, que eu formatei também. E eu tenho uma franquia recém-adquirida, que eu formatei também, de medicina do trabalho, SESMA. Então, a gente tem 3 unidades. Tá? Eu também dou aula na PUC, a gente tem um curso de pós-graduação lá, né? Que, inclusive, também, nosso amigo também dá aula, o Diego também participa lá. Quem quiser conhecer sobre franchise, eu não sei se ele está com a inscrição aberta, ele até estava, né? É uma pós-graduação em gestão de franquias. Então é isso, vamos bater um papo aí sobre franchise, que é o que a gente respira. Vamos lá, pessoal. Bom dia, sou o Diego Moraes, da Franquia-me. Tenho uma empresa, né, especializada na estratégia de crescimento para franquias, passando também pela formatação e gestão de franqueadoras, fazendo planejamento de expansão também. Primeiro, eu quero agradecer aí o Renato, o Igor, né, a equipe toda, o Thiago, a equipe toda da Seminas, por abrir as portas, né, da casa para a gente falar um pouco sobre o mercado de franquia. A gente vai, né, eu acho que discutir bastante sobre esse conteúdo, mas o mercado de franquia não só para quem quer acessar o mercado, é o empresário, né, e quer ser franqueador ou ser franqueado, é uma grande oportunidade, mas para quem também presta serviço, né, para dentro do mercado, é uma grande oportunidade. A gente estava falando um pouco mais cedo sobre como você pode também escalar o seu trabalho, né, quando você se junta a uma grande franqueadora ou uma franqueadora que está nascendo, que você pode escalar através de franquias que vão sendo vendidas, né, estruturando, e fornecedores, né, empresários, como todos aqui, podem, né, de alguma maneira, se conectar com esse ambiente, que é um ambiente muito interessante. Então, agradecer a todos vocês aí por essa oportunidade. Hoje eu faço a gestão de 4 franqueadoras, né, principalmente no Rio de Janeiro, cuido aí em torno de 40 franquias dessas franqueadoras, né, e atuo
né, nessa estratégia de crescimento dessas operações, desde a formatação até essa gestão das franquias. E espero que vocês aproveitem bem, tirem bastante dúvida. Eu vou começar aqui puxando já um tema para a gente poder, né, começar uma discussão, mas principalmente para poder contextualizar, né, o mercado de franquias para todos nós. Tá? E depois já abro aqui com uma pergunta para que os colegas possam desenvolver bem aí esse contexto. Então, para a gente poder ter uma ideia, o mercado de franquia em 2024 no Brasil, ele alcançou 273 bilhões de reais de faturamento, ou seja, faturamento gerado na ponta pelas unidades franqueadas, né, dessas franqueadoras, com um crescimento de 13,5% em 2024 nesse faturamento comparado com 2023, ou seja, realmente um crescimento aí muito grande comparado com o ano anterior, né, diferente aí do varejo normal, né, e até do PIB do Brasil, que a gente está falando aí coisa de 2%, 3%. Né? A projeção para 2025 é que a gente alcance ainda um crescimento de 10%, ou seja, crescer 10% em cima de 13% é algo muito significativo. Né? E segmentos de destaque, né, no mercado de franquia, todos os segmentos cresceram, mas a gente tem alguns segmentos que se destacaram bastante, que foram setores de limpeza e conservação, alimentação e saúde, beleza e bem-estar. Esses, alimentação e saúde, beleza e bem-estar, já são segmentos que estão crescendo aí há muito tempo, constantemente, e crescendo realmente 2 dígitos, né, muito. E aí eu abro aqui a primeira pergunta, se vocês me permitiram, eu vou fazer aqui para o meu colega Diógenes, que voltado para esse cenário, né, do mercado de franquia, para a gente contextualizar um pouco melhor. O que é a franquia e por que ela é um mecanismo de crescimento para o pequeno empreendedor? É isso aí, essa pergunta é boa, né? A gente pode falar dela a manhã inteira aqui. Primeira coisa, franquia é um canal, uma metodologia de expansão. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se você quer crescer o negócio, franquia é uma das alternativas. Nós estamos no mesmo bolo, com algumas diferenças, que aí eu vou falar também, que é importante, de representante comercial, de loja própria, né? Você pode crescer com loja própria, de telefone, telemarketing, delivery, de porta a porta, marketing multinível, né? Até afiliados concorrem com a gente, né? Você tem um mercado de afiliados. Então, nós somos um canal também, uma metodologia de expansão. Licenciamento, né? Sócio, você vai crescer ali com outro sócio, bota ele no seu negócio, ele é dono daquela loja. Então, nós estamos nesse mesmo bolo, com diferenças muito importantes. Qual que é a primeira diferença? A nossa legislação. A gente tem uma lei de franquia, que nós vamos falar um pouco dela também, 13.966. Essa lei, ela substituiu a de 94, ela é de 2019, mas nós já temos uma lei faz mais de 30 anos no Brasil. Então, é um mercado que vem consolidando por conta da legislação. E essa legislação, obviamente, ela dá uma segurança para o franqueador e para o franqueado. Quais são as 2 seguranças para quem quer crescer com franquia? Não ter vínculo empregatício com o franqueado e não ter relação de consumo com o franqueado. O franqueado, sim, lá na ponta, tem relação de consumo com o cliente final. Então, a franquia ela acaba se tornando um modelo de expansão mais rápida, óbvio, com todas as estruturas, todos os problemas e as dores do crescimento que vocês vão ter, e com um investimento que não é tão pesado para o franqueador. Você que tem um negócio que vai se tornar franqueador, não fica tão pesado, porque quem vai colocar o dinheiro lá na ponta é o franqueado. Quem vai operar lá na ponta, mesmo que ele não fique 100% no negócio, é o franqueado. Então, o franqueado é um modelo de expansão que vai te gerar o quê? Capilaridade, velocidade e te permitir estar em regiões que você não estaria com unidade própria. Aí você pode me estar perguntando, a gente tem vários tipos de negócio. Eu tenho um negócio meu que é mais virtual. Eu tenho uma central de venda e eu vendo o Brasil inteiro. Maravilha. Mas eu te garanto, se você colocar uma pessoa lá na ponta, fazendo a mesma coisa, monta uma central de venda lá em Porto Velho, ele vai vender mais do que você vende para Porto Velho, porque ele está lá. Ele não precisa nem ter fachada. A fachada, por si só, já se vende, né? Quando é uma unidade que tem fachada. Aqui nós temos 3 modelos de negócio que tem fachada. Mas só dele estar lá na ponta,
ele está se relacionando, está vindo na associação comercial e tudo mais. Então, franquia é um modelo de crescimento de negócio, de prosperidade. E isso faz com que você tenha uma oportunidade de gerar novas fontes de receita. Quando você vai para a franquia, você tem que abrir uma franqueadora. E essa franqueadora é um novo negócio. E esse novo negócio, que gerencia os franqueados, o KNAI dele, inclusive, é isso, né? Gestão de ativos intangíveis, ele te gera várias fontes de receita. Vamos ficar só em 3 aqui, que nós vamos discutir mais, falar sobre isso, né? Taxa de franquia, quando o franqueado entra, taxa de royalties mensal e taxa de marketing mensal. Ou seja, você ganha força de receita recorrência para o seu negócio e você ganha força de marketing. Né? Você já viu, não sei se depois vocês observam, o Jogo do Brasil, a gente está falando do Brasil, começa a olhar as placas, está cheio de rede de franquia lá fazendo propaganda. As mais famosas lá, a Casa do Construtor está lá, aquela Odonto do Semesato, Odonto Company, está lá, tem várias fazendo propaganda. Por quê? Porque essas redes faturam bobs, essas redes faturam milhões mensalmente para fazer marketing. Então, franquia é isso, é uma metodologia de expansão de negócio. Deixa a turma girar. Complementando o que o Diógenes falou muito bem, sabendo da segurança e da metodologia, vou ser mais direto e prático. É uma conta que fecha muito fácil. É muito fácil explicar isso. Por quê? Tem 2 lados. Existe um lado a mais do que o varejo comum, do vendedor para o cliente final. Existe o franqueado, esse intermediário. Então, analisando o franqueado nu e cruamente, ele é uma pessoa que ele busca maior segurança. Então, ele compra o modelo já testado. Quando o cara vai investir, ele pensa, eu tenho 2 possibilidades. Eu criar o meu, eu entrar de cabeça, eu errar, eu acertar. Ele pode ter a capacidade, mas ele compra o tempo. Isso é muito caro, isso é muito valioso. Então, o franqueado ele tem a possibilidade de entrar no modelo de franquia que, via de regra, é mais seguro. E, com isso, ele aceitando, ele entra para a cadeia do franqueador. Que o franqueador ele também é mais sedento pelo crescimento do que até pelo próprio dinheiro que a unidade dá. A gente, como franqueador, sonha em ver a nossa marca expandida pelo país inteiro, entende que, nos primeiros anos, vão ser momentos financeiramente não agradáveis, até chegar no break-even da franqueadora. Então, assim, o franqueado está querendo performance, o franqueador tem performance para entregar, e, além disso, o franqueador também consegue segurar a barra, porque o franqueador tem um sonho. Acho que todos nós aqui, todos vocês que desejam ter franquia, quer ver sua marca crescendo, quer ver a marca pelo Brasil afora, às vezes até mais do que simplesmente ter uma receita relativamente alta, porque isso, para o franqueador, também entra o fator valuation. Então, eu tenho 300, 400, 500 unidades franqueadas, isso tem um valor muito alto para uma possível fusão, aquisição, venda. Então, a franqueadora ela é uma empresa que, como o Diógenes falou, ela pode e deve ter uma capilaridade muito grande. Então, é um método de expansão muito rápido com capital de terceiro. E esse terceiro quer investir num ambiente seguro. Então, a conta fecha muito fácil. Não sei em que fase desse processo vocês estão, se são franqueadores, se são franqueados, se são colaboradores, se estão querendo transformar o negócio em franquia. Mas a gente está aqui para tirar todo tipo de dúvida, seja vocês franqueados, sejam vocês franqueadores, sejam vocês colaboradores, porque dentro desse ambiente também tem uma possibilidade de crescimento absurdo. Um bom gerente de unidade franqueada pode virar um gerente multiloja, pode ir para a franqueadora virar um consultor, que aí, enfim, eu sou apaixonado pelo modelo de franquias e tenho certeza que ele é muito próspero. E em Minas Gerais, então, a gente pode falar mais disso depois. Isso é um ponto importante. Eu vou falar da minha franqueadora, depois eu acho que eles podem falar também, e vou falar um pouco do que está acontecendo no franchise hoje. Alguns anos atrás, antes da pandemia, o multifranqueado ele era olhado com muita desconfiança. As franqueadoras queriam ter o franqueado só para ele. E aí isso era um ponto que muitas franqueadoras até não deixavam o franqueado ter outras unidades de outros negócios, porque do mesmo negócio não pode, né? Porque existe a cláusula de não concorrência. Então, por exemplo, você tem uma rede de educação igual a minha.
ele não pode ter uma outra escola que concorre com a minha. Mas, hoje, depois da pandemia, e com a melhor e profissionalização mais ainda do franchise, Brasil, apesar de todos os problemas, né, que tem o crescimento, essa curva inverteu, porque o franchise está amadurecendo mais, e a gente está olhando, obviamente, para os países que são mais maduros, igual a Ásia e os Estados Unidos. Então, hoje, o multifranqueado ele é visto com muito bons olhos. Tanto que eu sou multifranqueado, eu tenho 3 unidades. Na minha rede, eu tenho multifranqueados, inclusive um até fechou, mas era multifranqueado, ele era meu, e aí nós vamos entrar nesse ponto do repasse, ele era meu franqueado e franqueado dele. Ele tinha uma unidade aqui em Belo Horizonte dele e uma minha. A sua ele vendeu, né? A minha ele fechou. Tem coisa também, tem fechamento, é o franchise real. Então, hoje, o multifranqueado é visto com bons olhos. Por quê? Porque você vai ter um franqueado com mais unidades. Para ele vai ser bom, porque ele vai ter mais receita, vai ter mais lucro, e para nós vai ser bom, porque é um ponto de contato só para atender 2, 3, 4 unidades. Falando disso, você tem franqueadoras no Brasil hoje, né, as 2 principais, que têm multifranqueados com 20, 30 unidades. Né? O Grupo Gentil de Natal tem mais de 120 franquias no Brasil hoje, grande parte delas do Boticário. Você tem também o Mauro Nomura, que é um cara sensacional, dá até para ter mentoria com ele, quem quiser falar sobre negócio, lá no site de mentoria, Matchup. Ele tem todas as lojas Adidas e Shoes e Arezzo, Adidas principalmente, do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, são dele. Então, ele tem umas 50 lojas, ele também é um multifranqueado forte. É quase como uma franqueadora, né? Ele tem uma gestão por trás. Questão de repasse, política de repasse, né, que você perguntou também, e recompra. Eu, particularmente, não incentivo muito isso na minha rede, mas acontece. Por exemplo, eu estou com... Esse ano passado, eu repassei 2 lojas, uma de Contagem e uma de Sorocaba. E aí, para você que é franqueador e para o franqueado que está saindo e está entrando, fica bom para todo mundo, porque você não perde a loja, o franqueado está saindo, recupera um pouco do investimento, talvez não tudo, e o franqueado está entrando, vai dar um gás novo, né, com a sinceridade de ver aquele ponto. E eu estou com mais uma loja agora em repasse também. Então, você acaba salvando uma operação e dando um gás novo. Então, eu não gosto de fazer repasse, mas não tenho nada contra. Eu acho que é até interessante, do ponto de vista, se o negócio tem potencial, talvez o problema seja o próprio franqueado, né, a gestão ali. Tá? Então, é isso. Vou só passar para o Lucas, só um ponto, porque o Lucas ele tem uma experiência grande, pessoal, de fazer um repasse, inclusive, de unidades próprias, ou seja, você começa a construir a sua operação por meio de unidades próprias, monta uma, monta 2, 3, 4, e depois que você já tem uma rede, entendeu como é que é o funcionamento do modelo, você franquia o negócio, depois você repassa também essas unidades próprias, podendo ter 0 unidades próprias. Então, são diversas estratégias quando a gente fala de um franqueador. O Lucas, eu acompanho bem a rede do Lucas, e ele tem uma experiência legal nesse ponto, eu acho que bate um pouco com essa perspectiva sua, Jéssica. Sim, com tudo que o... Tá ligado? Tá funcionando? É porque eu não me escutei. E esse aqui está muito menos mesmo do que o outro. Com tudo que o pessoal, que o Jorge já pontuou aqui, eu acho que é muito importante, né, esse primeiro ponto, entender a estratégia da franqueadora, ou, por exemplo, quando você está estudando um modelo de negócio para você fazer aquisição daquela franquia, essa franqueadora tem multifranqueado? Eles aceitam? Eles gostam? Não gostam? Primeiro ponto é esse, porque vai ter a ideia que o Jorge falou que é legal, né? Igual ele falou, eu não sou muito fã de repasse e tal, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Então, ele é um franqueador que tem um pouco de receio com isso, eu não tenho problema nenhum com isso, tanto é que o Diego puxou bem ali. E o legal do franchise é isso, porque você consegue, ou você pelo menos deveria conseguir, né, antes de comprar, fazer todos esses levantamentos. Eu sei que, muitas das vezes, as pessoas que querem investir no modelo de negócio não têm experiência, a maioria das pessoas não tem experiência. Eu, hoje, com o papel de franqueador, em diversos momentos, eu alerto, né, o meu lead, né, e tem a reunião que é comigo, né, tem um time que vai caminhando ali no processo, chega num determinado ponto ali, que é o ponto de fechamento, eu tenho essa última reunião com esse candidato. Já teve algumas pessoas que desistiram, de fato, de ir pelo modelo de franquia, por alguns toques que eu dei, né? E principalmente isso. Então, você tem como investigar e questionar o franqueador a todos os pontos que você tem de dúvida antes de comprar um negócio.
E quando a gente fala de repasse, é muito legal, porque no mercado tradicional, né, que a gente não tem franquia, é muito difícil você repassar, você vender uma pequena empresa, né? Você fala assim, cara, vou vender, sei lá, eu vou colocar o meu exemplo aqui, né? O cara tem um negócio de recurso de multa, né? Ele vai vender aquilo, o que isso vale? Tipo assim, o que alguém vai pagar naquilo? Por que vai pagar? É um escritório com 2 mesas, 3 mesas e o know-how do negócio, né? Tipo assim, pegar e fazer recurso, né? Que geralmente as pessoas que não estão pela linha da franqueadora, ele mesmo vende ali, ele mesmo faz, às vezes é um advogado ou alguém que conhece do mercado. Como que vende isso? Né? Como que eu comercializo esse modelo de negócio? Pode ser até rentável e tudo, mas não tem muita pega. E aí, quando a gente vem nesse processo, né, lá atrás o BR nem tinha muito a gente nem tinha muito essa ideia, né, isso há 7, 8 anos atrás, de ser franquia. A gente começou pelo modelo de expansão por rede própria. A gente chegou a ter 7 unidades. Né? E de um ano e meio para cá, meus sócios estão até aí, pode me lembrar, a gente decidiu, falou, a gente não vai ter nenhuma operação, porque a gente viu que franquear, ser franqueador, é um jogo muito diferente do que ser o cara que vende recursos lá na ponta. Isso também é um ponto bem legal, que por mais de estar próximo do Diógenes desde muito tempo, né, agora o Diego e vários outros franqueadores, ninguém me contou isso. Falou assim, olha, você vai chegar a um ponto que ou você é lojista, né, você é o cara que vende lá na ponta, ou você é franqueador, porque demanda muito, né, o franqueado ele te puxa muito. E aí, automaticamente, a gente começou esse processo de repasse. Né, a gente já repassou dessas 7, a gente já repassou 5. São unidades que, num geral, assim, a balança melhorou. Né, então, está melhor as operações do que estava com a gente. Então, isso é muito legal. Tem franqueado meu que pegou repasse em janeiro, para vocês terem uma ideia. Ele pagou, né, eu estava até conversando com o pessoal do financeiro, porque dentro do BR Moods a gente tem um BPO financeiro que faz toda a gestão financeira e contábil das unidades. Então, a gente controla, assim, controla entre aspas, né? Quem controla o caixa dele é ele mesmo, mas a gente sabe o que está acontecendo ali dentro. Ele pagou com o resultado da unidade, ele se pagou já. Em 5, 6 meses, né? A gente está entrando em junho agora, a última parcela foi esse mês. Então, ele se pagou, ele pegou uma unidade de repasse e ele se pagou, né, com o próprio negócio. Lógico, teve muito esforço dele, teve melhora de faturamento, a gente estava na média de 12, 15 mil de faturamento nessa unidade. Ele levou lá para 20, 25. Né? Então, é muito legal ver isso. Né? Então, muito do que o Jorge falou do sangue novo, né, de trazer ali uma perspectiva diferente. E, no nosso caso, especificamente, a gente está falando de um negócio que a gente não estava dando conta. Porque o meu foco hoje é ser franqueador, não é ser o lojista lá na ponta, beleza? Então, o grande gap do franchise, eu sempre falo, galera, entende, vê se aquilo dali vai fazer sentido para você, porque você está fazendo uma opção, né? Não pode só ir na emoção ali, a emoção é muito legal, mas, e eu falo muito também porque eu sou franqueado de uma rede, e a gente fez muita pesquisa, né? Apesar de já entender muito do franchise, mesmo assim eu olhei outras marcas, olhei toda a estrutura, olhei se aquilo dali fazia sentido para mim. Né? Eu tenho concorrente meu que hoje, igual eu falei aqui, minha missão é proteger o motorista. Eu tenho concorrente que faz a mesma coisa que eu, mas a missão dele é vender. Ele quer colocar para dentro das pessoas e fazer uma venda única. Não, eu quero criar relacionamento com os clientes. A minha marca transmite isso. Tem gente que vai querer rentabilizar, comprar uma franquia para ganhar muito dinheiro e tal, e tem gente que quer criar conexão, que quer levar o seu nome para cima, que quer ter um ambiente legal, igual eu estou com um franqueado no Espírito Santo que bateu recorde de venda nosso. A gente está no mercado tem 7 anos, ele alcançou um número lá de faturamento que a gente nunca tinha acontecido, né? Superando aí em 20%, 30%, né, o Douglas, do que a gente tinha de rotina. Né? Isso em segundo mês de loja. Então, ali tem um nome dessa pessoa, tem uma pessoalidade. Né? Ele não fez isso por conta da marca BR Moods, a gente sabe muito bem disso. Né? A gente reconhece isso, né? E a gente quer levar essa marca, inclusive no estado que a gente não estava. Né? Olha que legal, o Jorge falou disso aqui também. Onde que eu jamais iria pensar que eu ia acessar, que é o estado do Espírito Santo. Para mim não faz sentido nenhum, né? No meu modelo de negócio em expansão própria. Né? Vou lá para o Espírito Santo. Cara, o cara foi lá e quase que dobrou o faturamento de unidade boa nossa aqui. Né? Então, assim, é um negócio que é muito legal. Ou seja, está ajudando mais pessoas, está rentabilizando, está levando o nome dele na frente, está aproveitando desse know-how, né, que ele, lá no caso, ele já tinha trabalhado em órgão público.
né? Enfim, né? Então tem todo esse contato que o Gabriel pontuou bem aqui, que é, cara, ver isso acontecendo é muito legal. Ah, Lucas, você está rico porque o cara lá não sei o quê. Não, não é sobre isso. É sobre esse movimento acontecer de forma que modifica a vida das pessoas lá na ponta, a partir do momento que ele escolhe ser, no meu caso, né, BR Multas. Aqui, até dentro da sua pergunta ainda, só para poder complementar, eu também, na minha franqueadora, eu também não tenho unidade própria mais, mas eu quero deixar um alerta como formatador também. Na minha franqueadora, eu tive 2 unidades próprias, uma do Buritis, né, na Exponencial Curso, foi a primeira que deu origem a todo o modelo de negócio, fez sucesso. A gente repassou ela para um franqueado, justamente para focar na franqueadora, porque estava vendendo muita franquia, a gente tinha que implantar. Quando você vende franquia, você tem que inaugurar. E aí veio a pandemia. Aí essa franqueada foi embora, a gente comprou de volta, seguramos lá a unidade fechada, vendemos de novo como franquia. Esses franqueados não performaram, venderam para outro franqueado que não performou e, por fim, eu não comprei mais. E aí eu montei uma segunda unidade nesse meio do caminho, em questão de oportunidade, no Barreiro, que era própria. Em menos de um ano, nós repassamos ela, e hoje ela é uma unidade excelente também, fatura super bem, está lá no Barreiro até hoje. Mas aí fica o alerta que é importante. Hoje, BR Multas, a minha, o negócio franqueadora já se paga. Já é interessante você ter um negócio franqueadora pelo acúmulo de royalties, pelo acúmulo das receitas da franqueadora. Mas quem vai pensar em transformar o seu negócio em franquia, que é o que a gente faz muito também, né? A gente hoje mesmo nós estamos formatando uns 30 negócios que estão com a gente lá transformando em franquia. É muito importante. O negócio próprio hoje, ele é o ganha-pão do empreendedor, o seu ganha-pão. Então, você vê, quanto tempo você está no mercado? 7 anos. Então, agora que ele teve uma maturidade para poder, obviamente, tomar essa decisão, que para mim também é excelente, que faz sentido, né? Nós viemos de uma rede que a gente trabalhou, né? Que tem 1.500 franquias, não tem nenhuma unidade própria também. Só que esse entendimento, eu, por exemplo, lá atrás, quando eu repassei a minha unidade, eu não demorei muito tempo, foi 1 ano, talvez eu tivesse esperado um pouco mais, porque eu estava com o entendimento da franqueadora grande. Então, fica o aprendizado. Quem tem um negócio próprio que é bom e, obviamente, vai criar a franqueadora e vai transformar em franquia, precisa esperar um tempo, porque o seu negócio próprio é que te sustenta todo o negócio, e é dele que você vai tirar o dinheiro para formatar o seu negócio, para contratar o Diego, contratar outra empresa de formatação, e também para ter o marketing para as primeiras franquias, porque você vai ter que fazer um investimento em marketing para vender franquia, você vai ter que abrir o CNPJ da franqueadora, que não é obrigado, mas a gente indica. Então, todo o investimento de crescimento dessa franqueadora vai vir do negócio próprio. Se você não tiver isso, você vai perder os dois. Você perde o negócio próprio e perde a franqueadora. Eu entendi também que você falou no começo da pergunta do crescimento, ele ser também um franqueado ter mais de uma unidade ou o mesmo franqueado ter várias marcas. Acredito como franqueador, para a gente, um modelo mais enxuto, mais redondo, é o franqueado sempre ter mais do que uma unidade. Porque isso demonstra a maturidade da rede, isso gera segurança para a rede, então a pessoa é um negócio que deu certo a ponto da pessoa montar a segunda unidade, a terceira, a quarta. Então, isso é um objetivo que a gente tem, o franqueado sempre ter mais de uma unidade. Para quem está procurando uma franquia, é um indicador muito importante você olhar, poxa, esse cara aqui tem 5 unidades. Pô, ele não ia montar a segunda, a terceira, a quarta se não tivesse dando certo. Então, franqueadores que têm 100 lojas, com cada franqueado tendo uma única unidade, você pode... pelo menos um ponto de desconfiança. Ou uma característica também. Às vezes é um negócio muito grande, que o cara precisa demandar 100% em loco. Inclusive, as franqueadoras, atualmente, estão preferindo franqueados que são operadores, de fato, e não só investidores. Mas, como indicador de maturidade da franqueadora, é importante saber se ele tem mais de uma unidade. Porque isso é uma comprovação de lucro, né? E, quanto a repasse, também acho que é uma prática do franchising, todas as unidades, seja pequena, média ou grande, existem repasses. Tem casos de Boticário que entregou a cidade inteira para um outro franqueado, então uma franquia exemplo também passa por isso. Mas tem um ponto de alerta que é muito importante. Existem franqueadoras
Do mesmo jeito que tem franqueadores que pensam em crescer, em evoluir, tem franqueadores que pensam apenas em vender loja e ponto. Ah, não vendeu, o cara não quer abrir, tudo bem, acha outro, repassa e por aí vai. Existem, nós sabemos que existe isso, não temos, lógico que a gente não trabalha, acho que vocês também não. Existe um departamento de repasse dentro da franqueadora, onde um cara de vendas que já pega o cara todo arrebentado financeiramente, faça um repasse, pega uma porcentagem em cima disso. Então, essa prática profissional de repasse, ela acaba não sendo benéfica para nenhum dos dois lados. Porém, existe, sim, essa característica de repasse. A gente tem caso de franqueado que acabou a eleição, ficou bravo com o resultado da eleição, foi embora para Portugal. Estou indo embora, toma aqui a minha operação, paga do jeito que você quiser, vai. Poxa, aí surge, o que a gente vai deixar uma loja boa fechar? Não. Então vem para cá, aí surge um outro assunto que a gente estava discutindo, que é ter um departamento de loja própria, pelo menos a ponto de conseguir absorver essa unidade até achar um franqueado, que também é muito importante para a saúde da franqueadora, pela marca, né? Porque fechar uma unidade na cidade gera um desgaste para a marca como um todo. Às vezes o fundo de marketing, às vezes conversa com o franqueado da região, ajuda ele com a possibilidade de desconto em royalties, joga para frente, posterga. Enfim, a gente tem que ter todo esse zelo com a marca, principalmente na região. Pessoal, vou puxar um pouco mais o tema, até para antes do momento franqueador, né? A gente falou um pouco de desafios aqui de ser franqueador, falamos um pouco sobre a questão do equilíbrio entre unidade própria e sua rede de franqueados, como que você pode tratar isso de forma estratégica, e não tem uma regra, cada rede vai atuar de uma maneira, questões de repasses, ou seja, né, você tem condições de repassar de uma melhor maneira um negócio do que talvez se você colocar uma placa lá, passa-se o ponto e você não é ninguém, talvez, nesse mercado. Você tem ali uma equipe, uma franqueadora que auxilia nessa transição. Então, a gente falou aqui de alguns desafios e benefícios, né, como franqueador, e nessa gestão da franqueadora. Eu queria dar só um passo antes, para a gente poder puxar um pouco, qual que foi essa virada de chave, né, de vocês e o que vocês entendem ser necessário para se tornar um franqueador, né? Então, imagino que a gente possa ter aqui alguns colegas que têm uma empresa, que estão no momento de avaliar, eu tenho um negócio local, eu quero escalar, né? Como que eu posso avaliar internamente, né? Como o Joyce falou, a gente faz uma análise de franqueabilidade, né? É uma análise específica para a gente poder desenhar o seu negócio e avaliar se realmente faz sentido, né, se tornar um franqueador. Mas eu entendo que cada um tem uma virada de chave, uma análise no momento para falar, pô, acho que agora faz sentido. E eu entendo que vai contribuir também para quem está nesse momento aí de avaliar o seu negócio. Eu vou começar a resposta sem ser técnico. Daqui a pouco eu vou para a parte técnica, que é a análise de franqueabilidade. Todo mundo que tem um negócio, vocês aqui, né, nós, empreendedores, todos nós empreendemos, e quem não empreende deveria empreender dentro da empresa para depois, né, igual o Gabriel falou, poder crescer, virar até um dono de um negócio, igual o Lucas trouxe aí, que o funcionário dele virou franqueado, né, então na verdade está saindo porque a franquia deu certo, então vai ficar full time na franquia. Isso é muito legal. Nós, empreendedores, a minha virada de chave, óbvio, eu já vim do mercado de franquia, então para mim já era mais fácil, mas eu sempre falo com todos os empreendedores que têm negócio, que é crescer através de franquia. Você quer crescer de fato? Você está disposto a, de fato, ter a dor do crescimento? A dor do crescimento não é a dorzinha de dinheiro, não. Dinheiro é fácil, né? Você vende uma unidade própria, você põe dinheiro para dentro e investe na formatação. A dor do crescimento é o seguinte, por exemplo, igual eu estou passando com alguns franqueados que receberam um assédio de um outro grupo e você tem que atuar agora, né? E aí não é funcionário que vai atuar. Eu tenho consultor de campo, eu tenho consultor técnico, mas você tem que ser estratégico. Então, eu estou fazendo reunião com cada franqueado. A franqueada que recebeu o assédio, que está espalhando a notícia, ela já sabe que eu sei agora, porque agora ela quer reunir comigo, ou seja, eu não precisei marcar uma reunião com ela que está desesperada querendo falar comigo. Isso é franchise real. Então, se você está disposto a ter essa dor do crescimento, ter que analisar ponto. Hoje, na minha rede, e na rede deles também, eu tenho certeza, porque eu conheço, quem aprova ponto somos nós, é o dono. Isso já é uma premissa do franchise, né? A franqueadora aprova. Franqueadora grande, igual o Comum, por exemplo, tem um setor lá de aprovação de ponto, mas franqueadora pequena, que é como vocês vão começar, todo mundo começa pequeno,
é o dono que aprova. Então, por exemplo, eu estou com, graças a Deus, uma unidade que foi vendida em interior de São Paulo, Vargem Grande, ele já está lá agora, o pronto foi aprovado. Ele me mandou 10 pontos, eu peguei o sistema de geomarketing, que eu já sou especialista também, analisei os pontos, reprovei 7 pontos, aprovamos 3, dos 3 ele alugou 1. Por quê? Você tem que olhar esse ponto, não é só tamanho, você tem que olhar aluguel. O franqueado que entra na sua rede, ele não tem noção nenhuma do preço de aluguel. Ele estava olhando o ponto R$6.000. Eu falei, cara, R$6.000 você não vai ter lucro no meu negócio. O ponto que você vai alugar é até R$2.000. Uma cidade menor, você consegue um ponto bom. Alugou um ponto de R$2.000, ou seja, eu diminui o custo fixo dele. Então, o capital de giro dele diminui. Então, se você quer crescer como franquia e o crescimento é legal, né, a gente ter unidades, tudo, você tem que estar disposto a crescer. A dor do crescimento. É isso. Se você está disposto a crescer, excelente. Agora, tecnicamente, basicamente, analisar a franqueabilidade do negócio. A gente tem um questionário, obviamente, né? A gente tem as metodologias, eu tenho uma, o Diego também tem uma. Primeira coisa, são 3 perguntas básicas. Você tem lucratividade no seu negócio? Essa lucratividade consegue margem para colocar mais 2 taxinhas que o negócio próprio não tem, que é a taxa de royalties e a taxa de marketing? Beleza. Então, se você tem lá 20% de margem, você consegue colocar 5% e 2%, seu franqueado vai ficar com 13%. Está tudo bem. É um negócio bom. Segunda coisa, é um negócio replicável? Você consegue colocar ele em diferentes locais? E a terceira coisa, até onde você consegue chegar com esse negócio? Se você conseguir chegar em Minas, tá bom, você já tem um negócio que é franqueável em Minas. Você tem 800 cidades para vender o seu negócio. Aí, obviamente, a gente vai olhar tamanho de população, né? Não sei se você sabe, mas no Brasil a gente tem cidades acima de 100 mil habitantes, bate mais ou menos 300 só. As outras 4.700 é abaixo de 100 mil habitantes, que é a máquina de criar prefeitura para você ter gente lá dentro trabalhando. Então, assim, maravilha. Se o seu negócio cabe em cidades de 100 mil habitantes, cabe no Brasil inteiro, você tem 300 oportunidades de abertura, tirando as capitais, que você tem mais oportunidade de abertura. Então, são essas 3 perguntas. Lucrativo, replicável e a margem de lucro cabe às taxas. Porque é o seguinte, a gente tem visto aí, fico alerta, né? Depois ele quer fazer uma pergunta em cima aqui da minha fala. Fico alerta, a gente tem visto franqueadores que não cobram royalty. Se eu estou falando que franqueadora é um negócio que gerencia franqueados, como é que você vai bancar a estrutura dessa franqueadora sem ter receita? Então, é um absurdo. Ela cobra, mas está escondido. Ou numa taxa de sistema, ou no material didático, modelo de escola de inglês. Meu modelo não é assim. Eu sou educação, eu sou igual ao Kumon. Por que o Kumon tem 1.500 franquias? Ele cobra 45% de royalties do franqueado, e tem franqueado comprando. Né? Eu não cobro, eu cobro um royalties fixo, 1.520. Meu franqueado todo mês me paga 1.520. Meu modelo é franquia pura, eu vivo dos royalties. Tem um rebate de material didático, mas eu vivo de royalties. Eu não vendo material didático, eu não tenho gráfica. Tem vários modelos de franquia. Então, você tem que analisar isso, esses 3 pontos. Pode fazer a pergunta. Pessoal, Jorge, primeiramente, meu nome é Bruno. Vou dar um relato aqui da minha empresa. Eu fundei minha empresa em 2005 e sou associado aqui na Semina desde 2008. Você falando agora aí, eu entendi que eu tenho muitos aspectos aí que tem tudo a ver com... Nesse último relato seu, tem diversos aspectos que casam com a minha jornada. A minha empresa chama Mundial Vistos. Eu trabalho com serviços de passaporte, cidadania. Conheço a marca, achava que era franquia. E a primeira coisa que vocês fizeram, que me surpreendeu, foi falar principalmente de franquias de serviços, né? E a gente tem a mentalidade que franquia tem que ser um ponto para vender café, para vender sanduíche, para vender pastel, para vender qualquer coisa. Então, maravilhosa a apresentação. E essa dor, eu passei por ela, porque eu comecei a empresa em 2005 para 2006. Em 2010, eu tive uma reunião com um advogado, na época, voltado para essa área empresarial. Mas os advogados, quando a gente conversa com eles, eles sempre vão
levar os prós e os contras e também aquele lado assim, se acontecer isso, vai dar isso, se acontecer isso, vai dar aquilo. Então, naquela época, a gente tomou uma decisão eu tinha um caminho, criar essa estrutura de franquia, só que, imagina, gente, há 15 anos atrás, franquia de prestadora de serviço. Aí a gente não abriu a franqueadora e a gente tomou uma decisão de criar essa infraestrutura, mas a gente foi para o lado de direito de uso da marca. Licenciamento. A gente licencia a Mundial Vistos. A matriz é aqui em BH, na Rua Alagoas, na Galeria Savassi. Eu e minha esposa somos os fundadores. Eu e minha esposa nos conhecemos na Faculdade de Turismo, formamos e montamos a Mundial. A história da Mundial Vistos é essa. E aí, a gente tem atualmente Recife, Uberlândia, Porto Alegre, Valadares e Brasília nessa estrutura. E aí sua fala, ela realmente casa com a minha jornada e a gente licencia, nessa licença que eles nos pagam, que são 2 salários mínimos, a gente entrega sistema, estrutura, marketing, sistema financeiro de gestão e tudo que eles precisam com relação à parte para fazer o negócio acontecer. Mas a gente não cobra royalties. E aí eu estou, no momento, precisando de uma consultoria. Primeiro, por quê? Então, Diógenes, então, agora vem a pergunta, depois que vocês entenderam o meu contexto, né? A loja de Uberlândia, por exemplo, está desde 2011, né? A Adriana está comigo há 14 anos. A Carol de Recife está desde 2012, tem 13 anos que ela está com a gente. Primeiro, eu poderia mudar essa estrutura, criar o CNPJ de franquia e migrar eles, porque aí eu vou ter que ter acesso a faturamento, cobrar HUDs, etc. Ou eu ficaria nessa estrutura, porque essa dor do crescimento, no caso, quando a gente avaliou direito de usar a marca ou franquia, a franquia doeu demais. Eu tinha que criar uma estrutura, colocar funcionário. É uma dor gigante, né? E outra coisa, o meu serviço ele é muito específico. Não é só abrir uma porta e vai entrar gente querendo fazer visto. Quem dera se fosse. A pessoa tem que estar no momento de viajar. O ciclo de compra, um visto americano, é igual um ciclo de compra de geladeira. Ou até mais. O visto americano é de 10 em 10 anos. Talvez geladeira a gente fique mais de 10 anos com a nossa. Então a pessoa nem lembra da gente. O visto canadense de 5 em 5 anos. E quando a pessoa geralmente tira um visto para a Índia, talvez nunca mais ela vai na Índia. É uma vez só. Então o meu ciclo ainda é longo, né? Eu não tenho recorrência. O meu negócio é complicado. Mas sou um desbravador aí, consegui licenciar. Eu só tive, nesses 15 anos aí, nessa área, 3 lojas que fecharam na pandemia, 2021, que era do mesmo dono, que era a Camila. Ela tinha São Paulo, Campinas e Santos. Aí ela realmente recuou e a gente ajudou ela com tudo, ficamos até com os móveis dela para ajudar. A gente foi assim, nessa época. Então, beleza. Primeira pergunta, se eu posso migrar ou se eu continuo, porque tem dado certo, a coisa tem casado. E com relação a quando eu vou buscar assim um franqueado, é que eu tenho uma certa dificuldade, porque quem dera se fosse só escolher um ponto, né? Eu tenho que escolher a pessoa, porque ela tem que ter o perfil, ela tem que estar ali. Para aprender a aplicar um visto é uma coisa muito específica, tem que ter requisitos, né? As skills é assim, tem que saber falar inglês, tem um tanto de coisa para a pessoa abrir uma franquia. Nossa, não é simples assim, não é só abrir a porta. Então, é isso, por favor, pegue meu contato e conversar. Vou falar com você, eu converso muito com a Ana também, que até te chamou aqui, né, que trabalha lá com você, né, que é aqui da associação. Isso. Vou te responder essa pergunta, sua pergunta é muito interessante, depois eu vou passar para todo mundo responder também. Eu formatando negócios, eu acabei de formatar um negócio que ele não é de serviço, é de produto, mas vai casar muito com a sua pergunta. Ele é uma fábrica de lingeries, lá de Goiás, e ele já tinha 17 licenciados de muitos anos. E ele entregava tudo também. Ele entregava todo esse suporte e tudo mais. O interessante é que tudo que você construiu, e aí quem tem um negócio no começo aqui, tudo que você construiu praticamente
uma franqueadora, você entrega o serviço de uma franqueadora, mas você tem duas questões aí importantes. Você tem uma relação um pouco mais fraca com esse franqueado, porque ele é licenciado, então ele imagina até o prazo de contrato seu seja menor, você tem algumas questões, e isso te dá, como licenciado, a vantagem, obviamente, na hora da venda, mas a desvantagem na hora que gera um conflito. Porque esse licenciado ele tem uma relação mais fraca. Eu costumo falar que é um castelo de areia ali. Porque você entrega muito, e ele te exige muito também, mas na hora que ele vai fazer uma negociação, você fala, eu sou licenciado, posso ir embora. Né? Eu posso colocar aqui um outro serviço que você não me autoriza, porque eu sou licenciado. No caso da franquia, você fortifica essa relação de tudo que você já entrega. Por isso que muitas vezes as pessoas vão para o licenciamento justamente para ir pelo caminho mais fácil. É mais fácil vender, a pessoa fica com menos obrigação como licenciado. Qual que vai ser a sua dor que a gente passou nessa formatação? São 17 lojas que estavam bem, a maioria, imagino que suas lojas também estejam bem, mas quando você chega com um contrato de franquia, a conversa muda. Porque você tem N pessoas falando de franquia no mercado, você tem pessoas que acham que, por exemplo, nós vamos falar disso, mas a ABF é um órgão regulador, aí ela vai pensar que você vai cobrar mais coisa dela, né? Então o seu licenciado fica com medo. Então, como é que a gente fez essa atuação com eles? Primeira coisa, a gente sentou um a um, explicando que franquia é melhor para eles também, porque tem uma lei, então vai dar, né, segurança jurídica para eles. Então, você não faz isso numa comunicação única, você faz com cada franqueado. Né? E você só lança a franquia para vender no mercado depois que você transformou todo mundo em franqueado, ou seja, fez o processo que a lei exige, entregar a COR, esperar os 10 dias, assinar um novo contrato. Segunda coisa, você não muda a regra do jogo com eles. Então, se você tem uma regra do jogo hoje de 2 salários, você não vai colocar o royalty que você vai colocar para os novos franqueados. Essa regra do jogo com eles vai permanecer. E saiba que você pode ter alguém que não vai aceitar, e aí a gente vai ter que planejar se você vai deixar ele como licenciado por um tempo, isso é ruim, ou se talvez também até a hora dele ir embora. Né? Talvez você tenha alguns licenciados ali que estão te dando trabalho mesmo, e que talvez você vai fazer o repasse, ou talvez você vai deixar ele fechar a unidade. Então, é um processo planejado de transferência, e esses que já estão, você vai encontrar resistência, então tem que ser muito bem falado. Teve uma franqueada, uma licenciada dele, que ela ficou com o contrato pensando. E aí, no fim das contas, eu liguei, falei com ela, olha, eu sou consultor externo, eu preciso que você assine hoje, porque toda a rede já assinou. E obviamente, eu precisava, porque ele ia ter uma convenção que ele ia lançar a franquia para fora. Né? Então, todo mundo tinha que estar virado franquia também. Então, é uma dor que você vai ter, mas é interessante porque você já entrega a franqueadora, você já entrega o suporte. E a sua marca é conhecida. Eu conheço a Mundial, né? Antes até de conversar com a Ana Carol, com a Carol. Então, assim, é um caminho que você vai poder melhorar. E uma coisa que o Gabriel trouxe também, que é a questão do valuation. Não sei se você já recebeu oferta de venda do seu negócio, de compra, né? Se alguém já chegou e disse, quero comprar a Mundial. O mercado precifica a franquia como um ponto de venda mesmo, como se você tivesse lá 10, 20 lojas próprias. Então, o seu valuation como franqueadora é maior, né? Porque você tem a força da marca, a marca é sua, e aquele ponto de venda é seu. Então, isso também ajuda muito na avaliação. Então, nós vamos conversar aqui na hora que acabar. Foi. Complementando, eu acho que você já faz muito mais que muito franqueador já tem, resumindo o que o Diógenes está falando. Então, o ônus você já faz. Então, agora é hora de você desfrutar do bônus de ter uma franqueadora, usar a legislação, usar tudo que o Diógenes já falou. Então, se você está preocupado, de fato, com o franqueado na ponta, se você tem essa inquietude, que aí respondendo a pergunta que você falou, para uma unidade própria virar uma franquia, antes de qualquer questão técnica, acho que precisa que o empreendedor, o dono da marca, tenha essa inquietude de querer um negócio gigante, acima até de dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, você monta uma segunda unidade, você segura... você compra um negócio do lado do seu, que você vai gerir 2 lojas ao mesmo tempo, vai aumentar seus rendimentos. Mas eu vejo que o primeiro passo, além do teórico muito bem dito pelo Diógenes, é que
o empreendedor precisa ter inquietude. O cara precisa falar, não, isso aqui é pequeno para mim. Eu não tô satisfeito ganhando esse dinheiro e tendo minha marquinha aqui só no meu bairro sendo vista. Então, antes de falar de qualquer coisa financeira, você tem que falar, a minha marca é a minha vida e eu preciso sair de onde eu estou agora. No nosso caso, a gente fala de... eu vim de São Paulo, de São José dos Campos, e hoje nós temos 40 unidades do Hakuna Batata e 10 do Japanobre. Nossa, vocês são grandes. Gente, é um neném engatinhando. Eu não mudei de estado para ficar com 30, 40 lojas. A gente não quer saber de menos de 200. Então, mas o processo está bem, os franqueados estão ganhando dinheiro, está tudo certo, você saiu da pindaíba de franqueadora do começo, que realmente é um momento difícil. Saímos, graças a Deus, está todo mundo bem, está todo mundo ganhando bem, mas a gente não está satisfeito. Não é isso que a gente quer. A nossa equipe está produzindo bem, está legal, mas está longe de onde a gente quer. Então, essa inquietude precisa ser parte constante do franqueador. Aí entra na hora de você ter, né, tanto a equipe quanto o franqueado, entra se eles são de fato parceiros, se eles de fato entendem que talvez no seu caso a franquia é o melhor negócio até para eles. Vamos manter as condições, tudo que o Diógenes falou é perfeito, mas, poxa, ele também pode ter o pertencimento. Cara, eu sou o 15º de uma franquia de 500 lojas, então eu tenho lugar de fala, eu tenho o WhatsApp do dono. Eu acreditei no negócio quando era pequeno. Então, os primeiros franqueados, eles também sentem parte desse crescimento. Então, ele bebe água limpa, exatamente. Tanto da possibilidade de crescimento, o cara de Valadares pode ir para Ipatinga, pode ir para Teófilo Otoni, tem a possibilidade de beber água limpa, quanto, poxa, eu dei essa ideia e essa ideia está funcionando e o Brasil inteiro seguiu a minha ideia. Então, esse senso de pertencimento, esse senso de crescimento, também faz parte da inquietude do negócio. Eu vou pedir o Lucas para falar também um pouco sobre essa inquietude inicial para transformar no negócio em franquia, mas eu queria que você acrescentasse mais um item que a sua rede ela tem isso muito forte, que é a verticalização dos negócios lá dentro, né? Então, a parte da contabilidade, do BPO, né? A própria estrutura, né, que você entrega ali, toda a estrutura jurídica, como que você foi verticalizando também o negócio, mas conta um pouco primeiro como é que foi essa inquietude para se transformar em franquia. Inclusive, a primeira unidade foi licenciada, tá? Então, muitos franqueadores começam por esse caminho, né, de fazer um licenciamento, ali você consegue fazer alguns testes, que não é um contrato tão longo, que é um contrato mais frágil, que pode ser cancelado por ambas as partes a qualquer momento, sem penalização e etc. O que o Diego falou aqui que é muito importante, né, eu acho que naquele momento em que a gente pensa, fala assim, cara, estamos aqui com 5, 6 lojas e começa a estudar o mercado de franchise, que vê essa possibilidade, principalmente, né, e a gente, só para vocês entenderem, começa eu e o Beto, que está ali, na unha mesmo, né? A gente não tinha nada, né? Começamos eu e ele, ali numa salinha bem pequenininha. Então, capital simplesmente não existia, né? Era o nosso ali do dia a dia mesmo. Vende um carro, faz uma coisa, faz uma reforma, enfim, foi mais ou menos assim. E essa possibilidade do capital de terceiro é muito interessante, né? Foi onde que a gente viu e falou assim, cara, duas coisas muito importantes. Esse capital de terceiro, né, que a pessoa vai investir no seu negócio, né, para ele crescer, e a questão da operação, né, que o nosso negócio, como foi dito aqui já também, é um negócio que eu preciso do sócio operando na ponta, pelo menos o início dele ali, 1, 2 anos, ele precisa de estar ali bem presente para as coisas funcionarem. Então, essa dificuldade, né, com a operação, que a gente foi vendo, né, até 4 unidades ali a gente controlava legal e tudo, na hora que foi para 5, o negócio já começou a dar uma bagunçada. Falei, ixi, tá difícil, né? Eu consigo alcançar todo mundo mais do jeito que eu alcançava e por aí foi. A gente começa a perder produtividade na ponta e por aí vai. Então, essa virada foi bem legal. Falei do Beto, que a gente começou na unha, e no meio desse caminho apareceu o Pedro, que também está aqui, muito com essa ideia, né, de verticalização, de ecossistema, de entregar mais do que o mercado hoje entrega, né, de buscar inovação, né, em coisas que a gente nem imaginava. Eu e o Beto somos advogados de formação, então essa parte de gestão a gente não entendia muito bem também, né, então aí, quando o Pedro vem com algumas ideias nesse sentido, a gente
começa a pensar muito fora da caixa, sempre muito aberto, né? Eu costumo dizer que a gente está sempre muito aberto a absorver novas tecnologias e consultoria, sempre trabalhando com muita consultoria, na partir do momento em que o Pedro começa a colocar mais essas coisas na nossa cabeça, assim, e participando de eventos e etc., emergindo bastante ali. A gente hoje tem esse ecossistema que funciona, né? Igual eu já disse aqui, a questão do BPO, que é de contratação obrigatória, né? Então, o meu franqueado, ele não faz a parte massiva ali, né, de financeiro, de fazer lançamento, conciliação bancária, isso a gente obriga ele a contratar do grupo, né, o nosso BPO que vai fazer todo esse trabalho. A gente acaba rentabilizando com isso e ajudando o franqueado lá na ponta também, que ele não tem que contratar alguém para ter todo esse processo, isso tudo dentro de um sistema que é padrão também. Então, dentro ali desse ecossistema, a gente começa a contratar, né? Antes do início, a gente desenvolveu um sistema, depois a gente viu que nosso negócio não é desenvolver sistema, e sim dá para fazer as conexões ali, um papel muito importante também, né? Da gente ter essa abertura e troca, né? O ano passado, para você ter uma ideia, o ano passado com 20, 25 unidades, a gente trocou o sistema da franqueadora inteira. E eu tenho unidade para o Brasil todo, né? Fora a daqui do interior de Minas, enfim, que não teve nenhum impacto. Né? Então, assim, por quê? A gente fez teste, a gente tem unidade, a gente coloca tudo para rodar primeiro, funciona tudo, depois a gente aplica na rede. E aí a gente vai rentabilizando com esses pontos, né? E automaticamente fazendo com que o franqueado lá na ponta tenha uma vida assim, vamos dizer, né, uma vida mais leve, né, que as coisas funcionem e funcionem de maneira mais orgânica, né, para ele também, não só funcionar para a franqueadora. Né? O franqueador tem que controlar, por exemplo, o que o cara está faturando. Pô, eu preciso de um sistema para isso, hoje não tem como ser diferente, pelo menos eu não tenho essa visualização. E a gente tem tudo esse ciclo já fechadinho. Eu entrei numa franqueadora que hoje, né, como franqueado, tem mais de 1.000 lojas e não tem um sistema financeiro, por exemplo. Né? E lá, bacana, tem multifranqueado, eles estão faturando milhões, está tudo mil maravilhas, mas essa não é uma preocupação que eles tiveram lá no início, talvez, né? Porque hoje, para implantar isso, talvez seja um problema muito grande. Eu estou tendo que fazer o financeiro da loja na unha, na planilha de Excel. Isso eu tive acesso dessa planilha depois de 1 mês e meio de operação, então tive que pegar retroativo. Para mim é um absurdo isso, quando eu vejo o que a gente entrega para o meu franqueado hoje, que desde o dia 0, né, do dia 1 de operação, está tudo sistematizado, dentro de um sistema que hoje muita gente que deve conhecer, por exemplo, que é o Conta Azul. Não passa, a venda não acontece sem cair no RP, né, sem cair no sistema financeiro. E aí está tudo desenhado. Por mais que o cara não queira nem entrar no Conta Azul, mas está lá, está registrado. O dia que ele quiser, está lá, né, está lá funcionando. Então, isso tudo você vai gerando valor, né? Valor de mercado, valor do negócio, valor da estrutura, porque como eu estou tendo essa experiência agora, eu falo, opa, nós estamos bacana, como tem coisa também que não está legal, pô, tem que melhorar aqui nesse ponto aqui, né? Parte de expansão, a gente precisa de melhorar, precisa de fazer isso, precisa de fazer aquilo. Então, automaticamente, com essa outra visualização, eu consigo também trazer, né, essa rede que eu estou, tem um ecossistema gigante, né? Então, ver isso, né? Eles ganham em todas as pontas. A franqueadora, o Henrique Moll fala isso, né? Ele tem que ser um chuveirinho. Tem que sair dinheiro de todos os lugares, cara. Tipo assim, nem que seja R$10 uma licença por mês de um sistema ali que o franqueado está pagando, você tem que ganhar R$10 por mês dele. Né? Porque quem viabilizou aquele sistema naquela condição foi você. Quem colocou aquilo para rodar foi você. Então, a franqueadora tem esse papel. E esse jogo tem que ser muito claro, muito limpo. Né? Ao ponto que o franqueado tem essa condição também de entender e falar assim, cara, eu estou pagando porque funciona. Não adianta a gente pagar alguma coisa que simplesmente não serve para nada. Ninguém é bobo nesse ponto mais, né? Então, tipo assim, aí chega as cobranças, né? Eles começam a pressionar a gente para estar lá. É tipo aquele velho ditado, né? Você dá a mão, o cara quer o braço, você dá o braço, ele quer metade do seu corpo, e aí vai. E aí a gente tem que ir controlando também. Então, alguns momentos, né, nesse ponto aí, a gente, inclusive, tem que retroceder, né, em alguns pontos. Falar, cara, a gente está entregando demais para essa galera.
né? Vamos dar uma... Não é porque a gente é melhor que ninguém, não, porque isso é uma cultura nossa mesmo, de querer ajudar, de querer que o cara... Cara, ele tem que subir a escada dele lá em todos os degraus, do primeiro até o último. Não adianta eu querer colocar ele no quinto, vai dar errado. Isso a gente só aprendeu fazendo mesmo, né? E tá assim, super legal, assim, hoje... Bom, pelo menos eu não vejo, né? A gente já teve alguns questionamentos, né, Pedro, do BPO, por exemplo, mas a galera entra hoje pagando e não reclama, e vê aquilo como valor, né? Então, isso é uma grande vitória. Um ponto em que, por exemplo, a gente pega hoje a Boticário, é assim. Quando vocês forem na Boticário, vocês vão ver que a maquininha de cartão lá é deles, da marca do grupo. Tá? E o nosso também é. Então, lá no BR Multas, quando você vai, está amarelo Pay lá na ponta, é onde que o cara paga, eu estou ganhando na maquininha de cartão que o cara está pagando. E a taxa é competitiva e não tem nenhum problema com a operação daquele negócio. Ser franqueador, a gente tem que estar aberto para esse mundo aí, e muito disposto, igual o Gabriel bem colocou aqui, a lutar para crescer. A dor é complexa, não é um negócio que você está ganhando dinheiro de todo lado e está dando muito dinheiro. Não, cara, quando a gente estiver lá, estamos em 40 unidades vendidas, não é que a gente estiver em 150, 200, talvez, essa máquina de cartão que eu coloquei aqui no início começa a fazer sentido, né? Que o Diego pediu para eu colocar aqui sobre a questão do ecossistema, de como que a gente tem que ir pensando em todos os pontinhos ali para a coisa virar. Acho que esse ponto da verticalização, que é um ponto bem interessante, a gente vê acontecendo em muitas redes, ele deve ser pensado desde o início, né? No projeto de formatação, ele já pode ser desenhado, mesmo que ele não seja implementado ali no início. Mas você já pode avaliar todas as possibilidades que você tem, né, de monetização do negócio, além da taxa de franquia, além do royalty, né, além da taxa de marketing, avaliar tudo isso nessa estruturação do negócio, né? Então, esse é um ponto que faz sentido reforçar. Um outro item que eu sei que tem, né, franqueados aqui também, eu sou franqueado aqui, né, o Diógenes o Lucas a Mari né? Oi? Franqueado dele mesmo. Mas o que é um ponto bem, eu acho que é um ponto bem importante. Nada disso deve ser superior ao olhar sobre a unidade do negócio, que seja lucrativo, que seja interessante. O primeiro a ganhar tem que ser o franqueado. O franqueado ganhando, toda a cadeia ganha, né? Os fornecedores vão levar, né? A franqueadora vai ganhar. Então, o olhar em cima do franqueado é o que eu acho que o mercado de franquia ele tem de diferente, por exemplo, do licenciamento que a gente estava falando, que é uma preocupação e até contratualmente uma necessidade de dar treinamento, acompanhar, dar suporte para esse cara performar bem, né? Então, esse é um ponto que, independente dessa verticalização, dessa monetização que a gente fala aqui, antes de tudo, a gente tem que ter um negócio lá na ponta, validado, funcionando, com uma lucratividade interessante para dentro daquele mercado, né? Priscila, por favor. Eu sou a Prinardini. Eu atuo com a franquia, mas de uma maneira indireta, né, como prestadora de serviço. Então, eu sou do serviço de arquitetura e design de interiores, então a gente trabalha com replicação de loja, igual da BR Multas, né, outras que a gente fez junto de modelo de, né, criação da loja modelo, e eu vejo entregas muito diferentes, né, porque como, né, eu vou prestar esse serviço, eu sempre recebo esse material para poder fazer o modelo da loja, né. E aí a minha dúvida é a seguinte, que vem com a fala, acho que a primeira fala que o Diógenes falou, que é da alteração da lei em 2019. Eu queria entender o que é uma obrigação do franqueado e o que seriam boas práticas, porque a gente, como talvez investidor que vai comprar uma franquia, o que seriam sinais ali de que aquela franquia realmente ela está só cumprindo com o combinado, né? E como que ela está realmente, talvez, igual a preocupação que o Lucas tem, né? Como que a gente conseguiria avaliar isso? Porque, muitas vezes, só pelo mercado, a gente se encanta, né? A gente já viu várias franquias aí pipocando em todo lugar e, de repente, elas somem como vento, assim, né? Então, eu queria entender um pouco isso. O que é obrigação, segundo a ABF, e o que são sinais que vocês, pela experiência de vocês, notam que, olha, quando está começando a ter isso, porque muitas vezes a gente, como comprador, a gente não vê que está simplesmente saindo, vendendo à tona, né? A gente vê, nossa, está tendo sucesso, estão tendo uma aplicação boa no mercado, né? Então, eu queria que vocês explanassem um pouco disso. Acho que um ponto, né? Com relação a obrigações, quando a gente fala nesse sentido, que o franqueador tem que ter perante o franqueado, ele pode ter no contrato falando, eu não vou dar suporte nenhum, zero suporte. E está tudo bem, só que isso está em contrato, né? Então,
quando a gente olha para o mercado de franquia, essa não é a realidade ou não é o objetivo do mercado. Pelo contrário, é que você se comprometa, né, a fazer com que aquela pessoa que comprou o seu modelo de negócio, que ela desenvolva, que ela performe e que o franqueado ganhe. Então, existe, né, a necessidade desse acompanhamento, desse suporte, dessa transferência de know-how. A gente fala muito que o franqueador ele é quase uma escola, né? Ele está muito focado em transferir o conhecimento. Como que você vende mais? Como que você traz mais cliente para dentro? Como que você aumenta seu ticket médio? Como que você melhora a eficiência na sua equipe? Como que você reduz custo? Então, tudo isso tem a ver com, contratualmente, quando a gente, né, olha para o contrato, o que ele está oferecendo. Então, um ponto é que é importante a gente avaliar num documento que é chamado COF, né, e que aí, pela lei, ele é um documento obrigatório, que você analise o modelo de negócio. Ele vem tudo descrito. Mas no contrato e na informação que existe ali, e para o que realmente acontece, pode existir um delay muito grande. Não necessariamente por uma maldade do franqueador. Isso pode ser por um momento que o franqueador está também de crescimento, de desenvolvimento e, enfim, faz parte entender esse jogo. O que é aconselhável fazer nesse ponto? Primeiro, né, você está comprando um modelo de negócio, eu entendo que a venda ela é muito em cima da emoção, mas a gente tem que ter muita cautela, né, quando a gente está comprando no emocional. Né? Existem processos de compra de franquia que ele perdura por mais tempo, justamente que a pessoa vai transitando entre o racional e o emocional. O que é interessante a gente sempre ter? Uma análise, né, detalhada dessa COF, o que está prometido, qual que é esse modelo de negócio, se o seu propósito, de certa forma, se conecta com aquilo, né, porque isso vai estar no seu dia a dia. E um outro ponto, que, né, e aí assessorando algumas pessoas escolhendo franquia, que é muito importante, você ligar para o franqueado que está na rede, porque ele vai ser uma parte que vai te sinalizar sobre se o que está no contrato está realmente acontecendo ou que tamanho de delay que existe entre o que está no contrato e o que está acontecendo. Né? E aí a sugestão sempre é você nunca conversar com uma pessoa, nunca visitar só uma unidade, porque você vai ter ali talvez um franqueado que ele não está no momento bom e pode ser culpa dele. Pode ser um problema dele. Ele não se identificou no negócio, o negócio não está performando bem, ele não está feliz, ele está de saída. E você conseguir conversar com mais pessoas para entender um pouco mais nesse aspecto. Né? O que está ali falando de suporte é oferecido, existe visita, existe um acompanhamento, existe treinamento, como é que é a cadeia de fornecimento, falta material aqui, falta fornecedor, não falta. Então, são todas validações que é interessante buscar entre o que é prometido em contrato, nas redes sociais e tudo mais, com o que realmente acontece no dia a dia, e nada melhor do que conversar com um franqueado da rede. Bom, por favor. Deixa eu só responder a pergunta dela também, que é importante. Sua pergunta é interessante, e depois eu acho que vale até todo mundo passar também e passa para o próximo. Primeira coisa, sua pergunta, e eu vou responder ela por uma ótica de franqueador e também de consultor, que formata negócio. Todo mundo tem um entendimento, e você trouxe essa questão, a gente tem que se dividir na primeira parte da sua pergunta, para todo mundo entender. A gente tem uma associação, que é a Associação Brasileira de Franchise. A ABF ela não é reguladora do mercado de franquia. Então, tira essa ideia. A ABF ela é uma associação privada, que é legal, eu sou associado, é muito legal, ela é igual... Para mim, a ABF está no mesmo nível da Abrazel, de atuação. Ela está lá no Congresso, ela é muito forte. Do mercado de franqueadoras hoje no Brasil, a gente tem 3.500 franqueadoras, batendo 4.000 franqueadoras, 2.000 são associadas da ABF. Então, ela tem um universo bem forte. Mas você, como franqueadora, se você tem um negócio e quer nascer como franqueadora, você não precisa associar na ABF nesse início. Você pode depois associar com a sua receita, porque, até voltando um pouquinho em cima da sua pergunta, do que a gente estava falando antes, olhando pela ótica do franqueado, a gente tem que tentar diminuir o custo do franqueado também, ajudando ele para ele ter margem, mas a gente tem que também, vocês que vão ser futuras franqueadoras, olhar no começo da sua franqueadora para diminuir custo. Hoje, nós estamos falando de franqueadora aqui, quantos anos de mercado? 12, 7, 6 anos de mercado na minha franqueadora. Maravilha, eu consigo pagar um SUTS, que é um software de gestão de franqueados, para o franqueado poder entrar lá e ter tudo, né? Consigo pagar algumas coisas. Mas lá atrás, o meu software de gestão de franqueados era o Trello, que era gratuito. Então, como franqueadoras, a gente tem que pensar também em diminuir custo no início, porque o foco é vender, é ter franquia. Não é vender por vender, é expandir. Bem feito. Então, a ABF ela é um órgão, mas ela não é reguladora, ela é uma associação privada. O que a gente olha para a franquia
quando a gente está olhando para o franchise? É a lei de franquia. Então, a gente tem que seguir o que está na lei. É isso que faz com que uma franqueadora se torne dentro da lei, né? Ou seja, dentro do que o Brasil regulamenta, da normativa. E dentro dessa normativa, a gente tem o artigo 2º, que o Diego trouxe, que é a circular de oferta de franquia, que o artigo 1º define o que é franchise, o artigo 2º define o que é circular de oferta de franquia. É um documento de 23 itens, 23 incisos, né? Eu até, deve ter advogado aqui, eu tenho 3 advogados que trabalham para mim, eu até agora faço direito também, sou estudando o 4º período, porque eu tive que entrar nesse universo muito forte. E lá dentro da circular de oferta de franquia, esse artigo 2º, com 23 incisos, ele regulamenta o que você, como franqueadora, tem que fazer. Então, você tem que seguir o artigo 1º lá, que é a definição, esse artigo 2º você tem que fazer essa COF, e dentro da COF tem algumas especificações nesses incisos. Um deles é que você, por exemplo, tem que prestar suporte. Você tem que entregar manual. Um dos manuais é o layout padrão da franquia, se ela tiver ponto, tiver escritório e tudo mais. Óbvio que para a franquia home office você não precisa ter layout. Então, dentro de uma organização, você segue esses 23 incisos, depois segue os demais artigos, é uma lei com 10 artigos só, tem que ser contrato em língua portuguesa, tem que entregar esse documento. Nós somos o único mercado que tem que entregar essa circular, que está lá no artigo 2º, 10 dias antes do franqueado virar franqueado, porque sobre o risco de anulabilidade e nulidade. Então, você tem que seguir isso. Então, por exemplo, eu tenho um candidato que está querendo comprar uma franquia, eu entreguei a circular para ele hoje, agora eu estou ajudando ele, tirando dúvidas, e esperando completar os 10 dias para ele depois assinar contrato comigo. Então, eu tenho que cumprir isso. E lá dentro da COF, uma das questões é a padronização e o suporte. Tem lá um item que você tem que entregar os manuais. Muita gente erra nisso, acha que não tem que entregar manual. Tem que entregar, está escrito no inciso de suporte. Até dentro do que o Diego trouxe, você não precisa entregar suporte igual uma rede do Boticário entrega. Por exemplo, você não precisa entregar um suporte de estar lá visitando o franqueado mensalmente, igual o Kumon entrega semanalmente. Mas você precisa ter alguém para ligar e ele tirar a dúvida, quando ele precisar. Esse já é um suporte. Aí depois você vai melhorando nesse suporte. Outra questão, dentro, não enxerguei aí, quanto que é? Para intervalo? Ah, para fechar tudo? Ah, tá. Então, já vou passar para ele aqui. Dentro do final dessa parte de padrão, porque você trouxe uma fala muito importante, por que tem rede que desaparece e aparece? Porque, como qualquer outro mercado, a gente tem franqueadores responsáveis, franqueadores irresponsáveis, que vão, obviamente, perder o negócio, vender sem qualquer critério. Quando você vende sem critério, a unidade não performa, o franqueado fecha, é ruim para todo mundo. Tá? Então, basicamente, esse é o caminho. Né? Eu vou ser breve aqui. Tem uma pegadinha que você perguntou, né, para alguns indícios de poder de ser falcatrua ou não. Tem muita gente, principalmente concorrentes nossos, que eu tenho 10 unidades abertas e 50 para abrir. Então, assim, literalmente, tem muita gente que vende muita loja, e na hora de ver quantas abertas, tem 1/3. Dentro do segmento de hamburguerias, eu vou falar que não sei nem se pode, mas assim, um influenciador fez um story e falou: vou vender minha hamburgueria agora, X. O cara vendeu, literalmente, 2.000 unidades, 1.500 unidades. 300 unidades. Ele abriu uma unidade por dia, por ano. Ele vendeu 300, inaugurou 150, fechou 130. E agora a rede já acabou tudo. Então, imagina a pessoa que acreditou no sonho do influenciador, que vira e fala, fecha a mesma logística do McDonald's, a gente chega na hora que, na ponta, foi entregar, não tinha produto, não tinha nada. Então, assim, fica muito atento com essa abertura de loja. Existe realmente, as lojas realmente existem. Eu estou comprando pelo impulso do influenciador. Quem que é o dono? Quem que criou isso? Veio de onde? E da pandemia para cá, as aceleradoras de franquias cresceram muito. E é uma maneira, não sei se depois a gente pode até falar sobre isso, mas as aceleradoras, elas têm a sua responsabilidade sobre o mercado de franquia ter crescido muito. Elas realmente impulsionaram muito o mercado de franquia. Mas, não é uma regra, mas muitas vezes eles saíram vendendo, custe o que custar. Então, existe esse cuidado também quando você não conhece. Você caiu num acelerador de franquia, quanto custa? 500 mil. Aí eu tenho só 100. Não, me dá esse 100 aqui, depois você me dá 400. Você tem que ficar esperto nisso, porque o cara não está querendo que você performe, está querendo sua taxa de franquia. Não, então, do ponto de vista de direito, do
ponto de vista de direito, você está certa, mas a gente tem o seguinte, aí os advogados podem ajudar, mas eu tenho bastante conhecimento disso. Você tem a lei ordinária, que é a lei de franquia, então, quando você vai para o direito, você vai para uma disputa empresarial na lei de franquia. Mas uma segunda camada é o Código Civil. Então, você vai para os artigos, né, de contrato, que são lá o artigo 400 e pouco, vai até, tem vários artigos, de contrato, regulamentação empresarial, relação empresarial. Então, do ponto de vista de direito, não é Código Civil, não é Código do Consumidor e não é Código também de trabalhista. Mas a gente já teve franqueadora no passado, que até mexeu muito com isso, que caiu no Código Trabalhista, aí ela mudou toda a estrutura dela, hoje ela é uma estrutura franqueadora, porque ela usava a franquia para meio que empregar as pessoas. Hoje não, hoje ela mexeu, ela tomou bastante processo, tomou muito ferro, ela é muito forte, e aí hoje não, ela é franquia, ela vende a unidade, ela tem processo de suporte, ela tem estrutura e tudo mais. Então a gente vai para a lei ordinária de franquia, depois Código Civil, relação empreendedora empresarial. Lucas, mais um ponto? Eu acho que nós, não sei se o pessoal está com mais tempo. Acho que só amarrar mais um item, né, que dentro desses pontos todos, dentro dessa COF, que é um documento bem importante, que de ler de ponta a ponta, que você está avaliando o modelo de negócio, você tem lá no final quantas unidades foram fechadas daquele negócio, né, nos últimos 2 anos. Então, é um documento que ele traz uma série de informações e essa quantidade de unidades encerradas também dita muito sobre, né, como aquela franqueadora lida, né, com a rede. Pessoal, só em respeito ao horário de todo mundo, vamos encerrar por aqui. Quero agradecer a presença, aproveitar quem tem dúvida ainda, aproveita que eles estão aqui para pegar eles ali no coffee e perguntar. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, né, a Matur, o Igor, acho que está ali para trás, nosso apoiador, fazendo as redes sociais e todo o cenário aqui da Semina Jovem. E semana que vem sai o calendário de junho e fiquem de olho que tem muita coisa legal. Tá bom? Bom dia, obrigado.